Olá pessoal, me chamo Pedro Oliveira e estamos começando aqui mais um Café com Dívida, um canal que fala sobre como me endividei, como eu planejo sair das minhas dívidas nos próximos tempos, né? Eu queria tentar sair nos próximos meses, mas a gente sabe que a situação do Brasil não é uma coisa muito fácil, mas eu vou tentar quitar aí e eu gostaria de compartilhar essa jornada com vocês. Bem, nos últimos vídeos eu acabei postando sobre a minha dívida que eu tenho, né, que ela bate ali em torno de 175 mil. Né? Eu acabei também contando sobre as dívidas que eu tenho, uma por uma ali, né, mostrando a questão de como eu planejo sair e tudo mais, de como consultar na parte do Bacen. Se vocês quiserem um vídeo só explicando como consultar no Bacen, né, no Registrato, comentem aí que eu faço um videozinho rapidinho para vocês, tá? Tudo simplificado, não tem nenhum problema. Existem várias formas de você saber como você está endividado, no Serasa, no Registrato, né? Então acaba que você consegue tendo ali um acesso muito fácil para ter esse tipo de consulta, beleza? Sem mais delongas, hoje eu gostaria de contar a minha história de como eu iniciei as dívidas, beleza? Eu separei alguns slides aqui para até me auxiliar e também ajudar a vocês também entender como funciona a minha dívida, porque é uma história bem complexa. Bem, eu tive dívidas com cartão de crédito, cheque especial e folha de cheque, tá? Inicialmente isso aconteceu como e quando? Bem, isso daí aconteceu há muitos e muitos tempos, né? Não vou revelar a minha idade, mas eu tinha ali bem novinho, né? Eu tinha em torno dos meus 18 anos praticamente. Eu acho que é onde a gente inicia a nossa jornada. E aconteceu que, enquanto eu era estagiário, eu tinha necessidade de pagar, né, as minhas contas, né, a questão de pagar a faculdade, pagar os gastos que eu tinha, né, de alimentação, algumas coisinhas a mais ali. E aí também meio que me deram um cartão de crédito, me deram um cheque especial, me deram folha de cheque também. Naquela época existia muita conta universitária, né? Não sei se vocês já ouviram falar das contas universitárias, mas era na parte onde o Itaú oferecia ali para quem fazia universidade, né? Quem fazia, na verdade, ofereciam ali para quem fazia universidade, né? Então, aquelas contas universitárias acabaram ajudando ou endividando as pessoas. Eu era um dos endividados que tinha. E como aconteceu isso? Né? Eu estava sem limite de cartão de crédito, não tinha cheque, não tinha nada. Eu tinha um cartão de crédito apenas que o banco tinha me dado, com um valor razoável. Né? Na época eu recebia R$ 1.000, então eu tinha que pagar a faculdade com R$ 1.000 e também eu tinha que usar o restante aí para pagar minhas contas e tudo mais. Só que um certo dia eu fiquei num aperto e cheguei até ir ao banco, né? Achando que eles só me dariam ali mais ou menos uns 20% ali de aumento do cartão de crédito e tudo mais. Não, eles aumentaram o valor acima do que eu ganhava na época. Então eles me deram um limite mais ou menos de R$ 1.200, aí me deram uma cheque especial, e aí me deram talões de cheque na época que ainda eram bastante utilizados, né, para se houvesse a necessidade, porque existiam as tarifas ali em cima de você utilizar esses produtos do banco. Então, meio que acabou que isso me tornou um endividado daquela época, né? E foi a única dívida que eu tenho, né? A minha segunda dívida que eu comecei a criar foi na parte de um cartão emprestado. Sim, vocês ouviram corretamente. No vídeo anterior eu contei sobre
a atualização das minhas dívidas e lá dentro existia o crédito pessoal, que era referente a esse cartão de crédito emprestado, né? Desde daquela época, mesmo sendo estagiário e tudo mais, o meu amigo me emprestava esse cartão para quando eu tivesse a necessidade de fazer uma compra de um notebook ou uma TV e parcelava, que cabesse no meu bolso. Logicamente que depois que eu virei estagiário, eu, eu cresci, né? Eu não fiquei só como estagiário, então eu fui promovido rapidamente, tive um aumento de salário, fui crescendo gradualmente e com isso as minhas despesas também aumentaram gradualmente, né? Então, no meu outro serviço eu já ganhava praticamente o dobro do que eu ganhava, né? Porém, as minhas despesas ali também aumentaram. E vocês se perguntam, tá, mas e aí? E o crédito que você tinha, o cheque especial, a folha especial? Olha, no cartão de crédito eu já havia sujado meu nome, né? Então já tinha meio que sujado também na parte do cheque especial, né? Que é aquele valor que eles mantêm na sua conta, né? E na folha de cheque eu acabei sujando, mas não foi intencionalmente, né? Porque na verdade eu tinha pago a faculdade com uma folha e não, eu acredito que por algum momento ali eu não olhei também, eu não tinha o costume de olhar o banco a todo momento, mas não foi debitado, né? E aí também acabou que sujando com a folha de cheque também, tá bom? Mas esses três primeiros aí, eles já foram resolvidos, né? Até porque quando eu comprei o meu carro, eu percebi que eu estava protestado porque a folha de cheque eles protestam e aí é um trabalho gigantesco. Ultimamente eu acho que não tem mais esse serviço, né? E se tem, ele é utilizado apenas ali por empresas, por grandes negócios para fazer a parte de pagamento de cheque, né, em algumas coisas, mas no uso pessoal hoje em dia eu vejo que é um pouquinho mais complicado das pessoas utilizarem, principalmente esse serviço. Já no cartão de crédito, emprestado, eu consegui utilizar ele sempre de forma harmônica, né? Então, sempre utilizava ele quando houvesse necessidade. Eu sempre eu tive o costume de utilizar muito o débito, né? Depois que eu sujei meu nome. E em 2013 eu acabei limpando meu nome, né? Limpei meu nome, paguei o cheque por causa da compra do meu carro na época, né? Então eu fui lá, fiz toda a limpeza do meu nome, comprei o carro, que praticamente eu paguei à vista, eu só tinha parcelado o restante e fui tranquilo sobre isso, por isso que eu consegui sair dessa, né? E consegui ainda pagar ali o cartão emprestado quando eu utilizasse, né? E por muito tempo eu utilizei isso. Quando é que eu tive problema com o meu cartão, com esse cartão de crédito emprestado? Na análise é, das minhas dívidas, eu acabei falando sobre isso. Então, no final de 2022 para 2023, eu meio que pisei na bola, devi bastante. Eu ainda vou mostrar aqui todas essas partes do meu endividamento, como é que foi, o que eu consegui pagar, beleza? Para vocês terem noção de por que minha dívida ela teve um alcance de 300 mil reais, né? E hoje ela está praticamente pela metade e está controlada, né? E se Deus quiser, logo eu vou estar aí sem dívida nenhuma. Então, em 2022 para 2023 eu tive esse problema, onde o saldo do cartão de crédito emprestado, que é do meu amigo, acabou subindo, elevando muito, chegando ali a quase 40 mil reais. E aí a gente teve que fazer um empréstimo, né? Ele acabou fazendo um empréstimo, ainda isso considerando toda a questão, nunca deixei de pagar esse empréstimo, então já estou finalizando, né? É uma das minhas prioridades máximas da minha vida, né? Então é, eu deixo
comprar alguma coisa para poder pagar isso, né, e tentar me livrar o mais rápido possível, tá? Então, o outro tipo de problema que me trouxe em conjunto com a parte do cartão de crédito foi um empréstimo consignado, tá? Eu tive um empréstimo consignado que inicialmente esse empréstimo consignado ele veio lá atrás, né? Esse foi um dos primeiros empréstimos consignados que eu tive. Então era com o banco do Bradesco, e aí acabou que eu não consegui pagar porque eu mudei de emprego, né? Tava com problemas também de cartão de crédito. Então, e isso foi bem antes, tá? Mas só que, só para vocês terem noção da história, é meio que o cartão de crédito emprestado, ele sempre esteve na frente, porque eu utilizava ele de uma forma normal e depois acabou que eu usava ele e mais alguma coisa, ele e algum empréstimo. E aí, como ele sempre foi prioridade, né, eu acabei entrando numa bola de neve de empréstimos consignados, empréstimos pessoais, né? Então, chegou no momento que esse empréstimo consignado do Bradesco, ele acabou ficando para trás, ele sujou, né? E aí em 2020, mais ou menos, eu até tentei fazer uma renegociação desse empréstimo, tá? E aí eu fiz uma renegociação desse empréstimo, porém acabei deixando de pagar. O problema é que enquanto eu estava fazendo a negociação desse empréstimo, me apareceram esses cartões, cartão de crédito do Inter, do Neon e do Nubank, aonde eu contei para vocês um pouquinho aí mais ou menos que eles foram o tomador de créditos que me voltaram, né? Hoje eu sei que eu tenho problemas com cartão de crédito, eu não me dou bem, então estou tentando fugir o máximo de cartão de crédito, né? Eu utilizo o cartão de crédito, mas com um controle, né? Praticamente 100% controlado, porque se eu falhar um pouquinho do cartão de crédito, eu sei que isso pode dar problema novamente. Então, o cartão de crédito é uma coisa que está saindo da minha linha, né, de utilização para eu poder utilizar mais débito, né, e pagar as contas tudo mais corretamente. O cartão de crédito Inter, Neon e Bank, eles vieram porque quando eu limpei meu nome, né, eu trabalhava com um banco, inclusive, do Inter, né, então eu já tinha o salário ali e aí eu já tinha aquele relacionamento bom com o banco e eles me deram um crédito. Quando eu peguei o crédito do Inter, a minha intenção era parar de usar o cartão de crédito emprestado. Então, quando eu parei de utilizar o cartão de crédito emprestado, eu estava migrando tudo para o Inter. O problema é que eu comecei a usar o Inter e o cartão que era emprestado ali, né, para fazer compras maiores. E isso aí começou a voltar a questão de problema. E antes mesmo de ver, eu tinha que escolher um e, né, vocês sabem, acabei escolhendo o que era o cartão emprestado para não sujar um nome que não era o meu nome. Então eu preferi sujar meu nome novamente, né? Deixei de lado todas as coisas. Meu nome já estava sujo com o empréstimo o consignado ali, porém ele nem gerou prejuízo depois porque foi uma empresa que acabou comprando, né? esse, esse empréstimo. Então, meio que assim, tá sujo, tá negativado, né? Mas ele não tem um impacto ali no meu rating bancário. Já os cartões de crédito do Inter, do Neon, do Nubank, né? O do Inter, ele foi o primeiro a ser sujo. O Neon, ele demorou um pouquinho mais para ser sujo, porque eu não utilizava ele com frequência, mas acabou que eu tive problemas também, né, mais para frente. E o Nubank também, eles me deram inicialmente um pouquinho, depois eles foram aumentando no limite, né, porque eu comecei a utilizar ele com um pouquinho mais frequência, mas mesmo assim acabou que eu tive que escolher outras prioridades para ter ali a questão de pagar essas dívidas, tá bom? E enquanto isso,
né? Veio um outro empréstimo consignado, mas os empréstimos de FGTS. Ah, mas quando entrou isso? Você já estava com o nome sujo, você já estava com, com problemas no banco e tudo mais. Então, em 2022, eu utilizava o cartão Santander, tá? Eu tive problemas, inclusive, com crédito do Santander e empréstimos pessoais e cartão de crédito do Santander. Mas antes disso acontecer, antes de eu ter problemas com o cartão de crédito do Santander, né, eu pagava tudo certinho o cartão de crédito, ali, tanto do Santander como um cartão emprestado, né, e surgiu que o cartão emprestado ele estava tendo um aumento muito elevado e eu estava tendo muito problema com isso. Né? Eu sempre tive, que nem eu falei, eu sempre tive um problema em utilizar, até porque o modo de vida que eu tinha antes era totalmente diferente. O conhecimento que eu tinha antes, principalmente de finanças, não era o mesma questão de finanças que eu tenho hoje. Né? Então, o conhecimento que eu tenho sobre finanças, sobre o dinheiro, né, e como controlar é totalmente diferente. Eu sou uma nova pessoa. De 2 anos para cá, mais ou menos, eu mudei totalmente meu comportamento sobre o financeiro, tá? Então, na época, eu tinha que pagar todos os empréstimos ali, todas as questões que eu tinha referente a minhas dívidas. E aí eu fiz um empréstimo consignado com o Santander, como vocês viram no vídeo anterior da atualização da minha dívida, né? E eu acabei fazendo o primeiro ali de 50 mil. Então, como caía direto da folha, foi até uma alternativa de eu sair das dívidas. Mas quando eu fui pagar o cartão de crédito, que estava no limite alto, eu não consegui simplesmente só pagar ele. Eu tive que pagar ele e outras coisas que eu também tinha como prioridade. Né? Então, meio que eu paguei o cartão e ele ficou ainda com um valor que eu pagava quando eu recebia normalmente, porém ele meio que não finalizou ali. Então isso aí me gerou uma questão de ainda dependência do cartão, tá? E aí eu meio que paguei, cheguei depois, meu salário chegou a aumentar novamente, eu fui lá, peguei mais um pouquinho de um outro empréstimo consignado, né, eles tinham liberado um crédito e meio que assim, ficou muito claro que eu não estava conseguindo sair porque minhas dívidas elas estavam tendo um crescimento muito grande. Né? A questão dos juros compostos sobre cartões e dívidas ela é muito maior do que um juro composto que você quando você investe. Então isso aí acabou, né, me dando problema, dores de cabeça, né, sonhos mal dormidos, é, uma pré-depressão aí gigantesca. Né? Então hoje eu até conto isso para vocês, mas praticamente quase ninguém sabe desse ponto, né? E aí meio que surgiu essas partes. Então eu acabei fazendo mais 2 empréstimos consignados aí com o Santander, diversos empréstimos que tinham com o FGTS que na época eles tinham lançado e acabei fazendo isso, né? E hoje isso prejudica se eu principalmente na compra do apartamento, que é um sonho que a gente tem, né? Então eu estou tentando quitar esses empréstimos do FGTS e aí eu vou conseguir liberar ali o crédito do FGTS que eu tenho para o pagamento da, do apartamento, né? Então tanto nessa parte como na parte de cartão de crédito. O cartão de crédito do Santander mais os empréstimos, eu fiz uma negociação também, já estou quase quitando essa parte, então vale muito a pena, né, você conseguir se reajustar. E realmente, em 2 anos, eu consegui entender a questão que eu era um super mega endividado, nem super endividado, mas um super mega endividado porque eu não conseguia olhar o além para resolver meu problema. E isso gerou muita questão ali
desconforto, noites mal dormidas, né? Hoje eu tô casado novamente, então a pessoa que tá comigo, a minha companheira, a minha esposa, ela me ajuda muito nessas questões de controlar, sentar e analisar o que eu tenho para pagar, né? E ela sempre falou, meu, vamos pagar tudo, as dívidas primeiro, depois a gente vê qualquer outra coisa. Então isso aí meio que começou a abrir e me deu uma força para continuar a querer melhorar essa parte de endividamento que eu tinha. Bem, cartões de créditos, né? Já cheguei a falar. E então vamos começar pelo cartão de crédito emprestado. Bem, em 2023 ali, que nem eu falei para vocês, eu estava devendo um valor muito alto, estava beirando aos 40 mil, e aí o meu amigo e eu não tinha como pegar um crédito na praça, pelo meu nome e tudo mais, a gente entrou em acordo que ele conseguiu, né, e aí eu fiquei de pagar ele. Então, quando a gente fez o empréstimo, o valor tinha ficado muito alto, mas a gente sentou e eu coloquei assim, ó, eu consigo pagar tanto por mês para não prejudicar você e nem me prejudicar, e aí a gente vê como é que funciona, né? Então, já tem bastante tempo, inclusive, né? A gente acabou fazendo em 48 vezes, como vocês podem ver, tem 48, 36 vezes, na verdade, e dentre esses 36 vezes, né, deu mais ou menos esse valor aí e de 50.400. Então, hoje falta apenas 9.800 atualizando esse valor, né? E mensalmente eu vou atualizar. Sempre que entra um dinheiro, entra alguma coisa, eu vou lá e tento pagar esse crédito aqui, porque é uma das minhas prioridades. Eu estava tentando fazer uma quitação, mas se eu fizesse uma quitação eu não ia ter dinheiro para nada, né? Então, infelizmente, eu não consigo dar em cash ali tudo o que eu devo, até porque, como eu falei nos vídeos anteriores, eu sou autônomo e autônomo hoje ele não tem uma renda fixa, né? Então eu tenho mais ou menos uma renda fixa ali que eu sei que eu vou ganhar, porque é por hora, né? Então, mas ele nunca cresce, nunca é muita coisa assim que eu consiga chegar ali e pagar, né? Até porque eu não posso fazer muitas horas extras, essas coisas assim, por questões de regra, né? De negócio. Mas isso aqui seria a parte do cartão emprestado. É um dos empréstimos que eu tenho como prioridade, né? Então, vamos para o cartão do crédito Inter. O cartão de crédito Inter, eu tinha um limite de 10 mil reais e aí eu acabei devendo isso. Ele ficou por muito tempo, de 2020, mais ou menos 2021, até uns 2023, ali 2024. Acho que foi 2024, sim. Eu coloquei aqui e acabo esquecendo. Mas o valor atualizado da dívida ele estava em 150 mil reais, né? E como vocês podem ver, né, eu tinha feito um acordo de para pagar ali 98% de desconto, né? Então eu paguei apenas R$ 1.945,32 e ainda parcelado em 3 vezes. Se eu fosse pagar à vista, eu ainda conseguiria um pouquinho mais de desconto, só que eu não tinha esse dinheiro na época, né? Não me sobrava dinheiro algum, então eu optei em pagar o que eu podia fazer, né? E essa dívida aqui ela foi quitada, né? É, também temos aqui o cartão de crédito Neon, como eu falei para vocês, o cartão de crédito Neon ele também acabou sujando meu nome. E aqui eu só consegui pegar ali um histórico que eu acabei puxando do, do Serasa, na época que eu fiz a negociação. Então ele estava em torno dos 8 mil reais, né, de dívida
e eu acabei fazendo ali por 93% de desconto, então eu acabei pagando R$ 511,08, tá? E isso daí não me gerou problemas como prejuízo, essas coisas, porque eles fizeram, então eles aceitaram esse tipo de proposta e acabou que eu quitei essa dívida. Beleza? Isso aí aconteceu em novembro de 2024. Bem, o cartão do Nubank. O cartão do Nubank, ele está sendo pago, seria essa parte de 1.410,28, né? Então, eu fiz em pequenas parcelas que entravam no meu bolso. Então, tá ali, tá sendo pago, né? E aquele de cima ali é um referente ao FGTS. Então, eu tenho questões do FGTS com o Nubank e também tenho ali a parte do crédito. Esse do FGTS, assim que eu quitar essa parte do cartão, eu vou tentar fazer uma negociação, porque eu vou tentar trazer aqui no próximo vídeo como é que ficaria os descontos dos FGTS que eu pagaria adiantado. Então, se você tem até, né, e se for utilizar o FGTS, tem que também entender que você pode fazer essa quitação posterior, né? Então, às vezes você precisa de um dinheiro, você consegue até um empréstimo ali bacana, né, para você fazer uma quitação ou um pagamento. E aí, se você juntar o dinheiro antes, né, do seu saque aniversário, é, do mês ali que tem, você consegue fazer uma quitação desse FGTS, e aí o valor é creditado novamente na sua conta da FGTS, e você pode utilizar ali para fazer a compra de casa, né? Ou se depois você volta para a questão do normal, para poder receber assim que for desligado da empresa, caso alguma coisa aconteça, né? Do cartão de crédito no Nubank é somente esses 1.400. Ele também está bem ali abaixo, é um valor bem pequeno que eu pago, então em torno de R$ 180 mais ou menos. E aí, com o tempo, eu vou acabar pagando ou quitando isso daí, dependendo se sobrar dinheiro, né? Temos também esse aqui do Itaú consignado, ele é um FGTS, então ele tem aumentado, eu não entendi, eu estou tentando entrar em contato com o Itaú, porque é um contrato que não pode ficar mexendo e toda hora ele mexe, né? Então foi uma dívida do FGTS também, empréstimo FGTS que eu fiz na época e meio que está nesse valor. Também eu tenho intenções de fazer quitação assim que quitar as dívidas maiores que eu tenho, tá? Tá. É, aí aqui eu tenho também do Banco Digio, né? Ele está em torno de 29.832,79. Na verdade não era o Banco Digio, era pelo Banco BMG, né? Eu fiz vários empréstimos pequenos dentro do BMG, né? Que levaram a esse valor. Então, na verdade, são vários empréstimos que eu tenho ali pequenos, cortados, que eu tenho a intenção de quitar-os um por um, né? Eu acho que facilitaria muito mais quitar desse jeito, e aí eu vou conseguir pagar o banco Digio até provavelmente o meu próximo aniversário ali, né? Não o valor total, mas eu vou tentar pagar ali os principais que poderiam causar um desconto maior do meu FGTS, né? Porque tem um limite, aí é aquele limite que você tem 5% mais um valor e um cálculo baseado lá quando é isso. Então, o Banco Digio é do Banco BMG, também é um empréstimo que eu tinha feito, né? Agora virou Digio. A parte do Nubank que eu falei para vocês, que é de 166,34, também é de FGTS, né? O Banco Inter, eu tenho ali também o do Banco Inter, que está em 4.227,23, né? E aí tem as questões de empréstimo, aqueles são empréstimo de consignado,
né, ou empréstimos pessoais. Então no Santander eu tenho aí em torno de 71 mil, né, e aqui ele está variando em 3 contratos, que se eu abrir seriam 5 contratos, né, porque um dos contratos ali que tem eram 3 contratos que eles fizeram um só e eles acabaram me dando desconto sobre isso, tá? E 2 ali são de consignado mesmo, tá? E o Banco XP, que nem eu falei para vocês, ele está em 5.384 e 380 e 47. Porém, todos esses valores aqui, eles se atualizam, tá? Isso daqui é que nem eu falei, o, o registrato, eles atualizam os dados apenas no final do mês. Então, se eu paguei a dívida depois da atualização, né, ele só vai mostrar para mim no mês que vem. Então, algumas dessas dívidas elas foram pagas, porém não foi atualizada ainda na questão do registrato. Eu vou ter que aguardar o próximo mês para que mostre aqui a efetividade do que foi alterado, né? Então, até como vocês podem ver aqui, é, o que eu pretendo fazer, né? E como é que está o valor da dívida hoje aqui. Então, o crédito pessoal, ele está mostrando aqui 40 mil, mas na verdade é um pouquinho maior. É, às vezes as contas que está aqui total paga, tá correta agora, na verdade, né? No vídeo anterior eu tinha mostrado ali que tinha algumas coisas erradas, mas o crédito pessoal ele já foi pago aqui em torno de 40.600, né? Então o Santander ele já foi pago ali 9.951, o carro já foi pago isso, né? E aí a atualização de que falta. Então, se vocês perceberem aqui, eu só mantive o que é de dívida ativa. Então está em 134.550 e 63 centavos que faltam, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar quitar as dívidas ativas, que são essas dívidas aqui, né, que são as dívidas que estão mais assim na frente. A questão do XP é uma coisa à parte, porque é um dinheiro que está guardado lá e eles liberam um crédito com garantia. Então, basta eu quitar lá, que eu acho que sairia a questão até dos juros, né? E funcionaria melhor para mim. Quitar a parte do empréstimo de FGTS também é uma ideia, né? Mas essa ideia eu tenho ou vou tentar iniciar, né, apenas no início que vem. Se eu conseguir ainda esse ano, se entrar meu dinheiro esse ano com algum tipo de renda extra que eu fizer, eu vou dar prioridade a isso também, tá? É, tentarei também fazer uma negociação com os casos da minha dívida, né? Porque eu tenho dívida negativada no Serasa, mas ela não impacta. E se eu não conseguir um contrato, uma contraproposta para essa dívida, né, eu vou deixar ela prescrever porque ela está para prescrever em janeiro já do ano que vem. Então falta pouco para a prescrição, né, não tem impacto negativo ali na parte do registrato, como prejuízo ou alguma coisa do tipo, né, e também ela não desencadeia nada. Então a questão de fazer uma contraproposta é de mim mesmo para fazer a quitação dessa dívida, tá? É uma coisa que eu almejo pagar a dívida em vez de ficar devendo para o lugar, né? Eu acho que é muito mais satisfatório fazer dessa forma. E também, né, um dos meus planejamentos é investir mensalmente, né? Então hoje eu já invisto mensalmente, é um valor muito irrisório, né? Só que se eu tivesse ali uma questão de menos dívidas, assim, eu diria, eu poderia aumentar esse investimento mensal, né? Porque eu tenho que recriar de novo minha carteira de emergência, porque ela só cai mensalmente, né? A minha carteira de emergência, ela veio desde que eu saí do emprego anterior, então tudo que eu recebi ali representante as coisas entraram nessa parte de reserva de emergência, né? Então é o que está suprindo
a emergência mesmo, então às vezes tem meses que a conta não fecha e eu tenho que tirar de lá para fazer o pagamento, tá? E é onde está ali na questão do XP, então a minha reserva de emergência está caindo, porque eu tenho ali uma questão de dívida com eles e automaticamente cai porque eu estou devendo a eles também. E aí, como bônus, eu mantive aqui a partir do Serasa, né? A dívida que está no Serasa. Essa é minha dívida hoje no Serasa, é uma dívida que vem lá da Ipanema, né? Por isso que eu falo que não tem nenhuma questão ali com o registrato, até porque a gente consegue consultar a questão do registrato para ver se ela está lá, né? E não mostra. Hoje ela está atualizada em 82.788,03. Eles estão, pelo Serasa, eles mandam aqui uns 63%. Pelo próprio site ali do Ipanema, eles conseguem até uns 22 mil reais aí se eu fazer uma quitação. Eu estou tentando fechar um acordo mais agradável ainda, né? Então eu vou esperar, porque como está próximo da prescrição, eles acabam até mandando uma coisa mais legal. E aí, né, pagando isso, eu não tenho nenhum tipo de dívida com esse credor. Beleza? Pessoal, o vídeo é isso. Se vocês gostarem, por favor, curta, compartilhe, né? Se inscreva no canal, ajude a gente estar crescendo aí. O Café com Dívida é um cafezinho com vocês, para que vocês toda manhã, ou toda tarde, ou toda noite, né? Dependendo da hora que vocês tomem os seus cafés, entendam de como é que a gente pode controlar nossas dívidas. A minha história é para motivar muito de vocês a não fazer a mesma coisa que eu fiz. Não fiquem com medo da sua dívida, né? Enfrente a dívida naquele momento mais cruel que vocês têm. Então, pegar, sentar, reescrever a dívida que vocês têm, repassar para o papel, para uma planilha, vai te ajudar e te auxiliar a encontrar uma saída. Por mais que a dívida bate na sua porta, que nem o crédito que eu tenho aí, um crédito que ele é pessoal para pessoa, isso já não faz a gente dormir direito. Então, coloque ali, tente entender as questões das dívidas, né? Escreva, faça uma conta onde você consiga trazer soluções para o seu dia a dia, né? Converse com quem você tem dívidas, tente minimizar esse impacto que sai, né, da sua conta, para que você consiga desafogar, tá? E não é fazer um impacto ali para desafogar e criar mais dívidas que nem eu acabei fazendo no meu passado. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu já teria parado logo no primeiro empréstimo, entendeu? E não ter feito mais nada, teria cortado, teria renegociado naquele momento, né? E já teria cortado mal pela raiz. Mas, como eu falo, né? A ignorância é a causa da própria morte. Então, pessoal, se vocês se sintam ignorantes, vai lá, senta, reescreve a história, beleza? Eu fico por aqui e